Então agora nós vamos começar a estudar aqui o Evangelho de João. Então nós vamos ler juntos e estudar juntos. O objetivo é que nós venhamos ter uma playlist com toda a leitura e estudo do Evangelho de João, tá bom? Então nós vamos começar aqui do início, desde o primeiro versículo, tá? Até o final, até o último versículo do Evangelho de João. Então, nós começamos o primeiro versículo da seguinte forma, falando assim, tem aqui. No princípio, ele já começa falando, no princípio era a palavra. Então, no princípio, o que seria esse princípio? Quando eu escuto essa frase, essa palavra princípio, eu me lembro lá daquele momento da criação, quando estava Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, lá no início da criação, lá em Gênesis, Jesus Cristo ele já existia. Ele já existia, Jesus Cristo, ele sempre existiu, sempre. Então, no princípio era a palavra, ou seja, quem era alguma pessoa, que ele está falando que no princípio, algo, lá no princípio, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. Então, essa palavra, ela vai estar com Deus. E a palavra, ela era Deus. Então, no princípio, ou seja, lá no início da criação de todas as coisas, no princípio era a palavra. Quem era a palavra? Era Jesus Cristo. Isso aqui é uma referência a Jesus. Lá no início, no princípio da criação, Jesus Cristo ele era a palavra, né? E a palavra ela estava com Deus. Então, dá a entender que existia Deus e existia a palavra. Existiam dois e os dois estavam juntos. Então, Jesus Cristo e Deus. E a palavra, ela era Deus, ou seja, então existe a palavra, existe Deus, mas ao mesmo tempo a palavra é Deus, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Então aqui nós já temos um entendimento claro que Jesus Cristo, que é a palavra, ele é Deus, tá? Então Jesus é Deus, é o próprio Deus, tá? A diferença é que nós vamos ter o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é a Trindade. Então vamos seguir. Ele, que é Jesus, estava no princípio com Deus. Ele, é uma referência a Jesus, que é a palavra, estava no princípio, ou seja, no princípio da criação, no princípio de todas as coisas, até mesmo antes da criação. Ele já estava com Deus. Então ele já existia. E todas as coisas, ó, toda a criação, todas as coisas, se a gente falar para Gênesis, nós vamos ver Deus criando os céus, criando a terra, Deus criando as estrelas, os astros, Deus criando o ser humano, Deus criando os animais, criando as plantas, os animais marinhos e nós vamos ver a criação. Então Deus ele criou todas as coisas. E todas as coisas criadas, elas foram feitas por ele, tá? Elas foram feitas por ele. Quem é esse ele? É Jesus Cristo. É a palavra. E sem ele, tá? Sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? O que o Espírito Santo está querendo nos passar com essas palavras? E sem Jesus Cristo, tudo que foi feito, toda a criação que nós vemos em Gênesis, sem ele, seria impossível que viesse a surgir, tá? Seria impossível. Então toda a criação, ela surgiu através de Jesus Cristo, através dele, por meio dele, tá? E não só isso, nele estava a vida. Nele em quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo estava
a vida. Então a vida, ela está em Jesus. Fora de Jesus Cristo não há vida, apenas escuridão, trevas e morte. A vida, ela está em Jesus Cristo, ela está dentro dele. E para que nós venhamos beber dessa vida e ter essa vida em nós, nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Jesus Cristo entre e faça morada. Tá bom? Então nele estava a vida. E a vida. O que que era a vida? A vida era a luz. Então aqui a Bíblia diz que a vida, ela era a luz. E ela era a luz de quem? Dos homens. Tá bom? Então a vida estava em Deus e a vida estava em Jesus Cristo e a vida, ela era a luz e ela é a luz. Tá? E ela é a luz dos homens. Então Jesus Cristo, ele tem a vida, Jesus Cristo, ele tem a luz. Então se eu quero ter essa luz, eu tenho que permitir com que Jesus Cristo entre na minha vida, para que essa luz que está dentro dele venha me iluminar e venha estar dentro de mim. E para que eu venha ter essa luz dentro de mim, é necessário que eu receba Cristo. Então a luz dos homens, ela não é um cantor evangélico, não é um cantor secular, um cantor ou então um presidente ou um, digamos, ensinamentos de outras religiões, ou então mártires de outras religiões, ou então até grandes cristãos, ou a própria Maria, ou esses santos. Não. A luz é Jesus Cristo. E ela é a luz dos homens, tá bom? Então não é outra luz. Qualquer outro tipo de luz é trevas. A única luz verdadeira é Jesus. E a luz, ela brilha nas trevas. Então nós vamos ter as trevas, que é a escuridão, e nós vamos ter a luz. Tá? Então nós vamos ter trevas e a luz. Qual é o oposto da luz? É a escuridão, é a trevas. E qual é o oposto das trevas? É a luz. A luz é boa. A luz é algo que faz bem. Todos nós queremos estar na luz, porque quando nós estamos na luz, se eu estou no quarto e o quarto está aceso, com muita luz, as luzes estão todas ligadas, eu consigo enxergar tudo. Ou seja, eu posso ter visão, eu posso enxergar. E eu consigo dar os meus passos, sem tropeçar e cair. Já na escuridão, se eu desligar toda a luz daquele quarto, todas as luzes, eu fico no escuro total. Então eu não consigo enxergar. Então cada passo eu posso tropeçar e cair, me machucar. E a... Então é mais ou menos isso, tá? Nas trevas, eu posso tropeçar e cair. Na luz eu já consigo enxergar, tá bom? E as trevas não compreenderam, tá bom? As trevas não compreenderam. O que elas não compreenderam? Quando Jesus Cristo veio para cá, as trevas, elas não conseguiram compreender o evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa verdade que existe em Jesus, essa santidade, esse amor, essa bondade de se alguém te acertar o lado da face, dê o outro lado, mas não revide. Né? Não faça o dente olho por olho, dente por dente, não. Então Jesus Cristo veio com um ensinamento totalmente diferente. E as trevas não conseguiram compreender essa verdade. Né? Se alguém praticou mal contra a tua vida, perdoa, em vez de se vingar. As trevas não conseguem entender isso, não têm capacidade de compreender isso. Satanás e seus demônios estão nas trevas, tá bom? Já os anjos de Cristo, os anjos de Deus, eles estão na luz de Cristo. Nós que recebemos Cristo, nós estamos nessa luz também. Satanás e seus demônios, que são anjos caídos, eles estão nas trevas. Então, vamos agora para o versículo 6. Então, aqui diz: houve um homem enviado por Deus. Então, aqui está falando que houve um homem
E esse homem ele foi enviado pelo próprio Deus. E o nome desse homem é João. Então aqui ele já está se referindo no versículo 6 a uma outra pessoa, a um enviado de Deus chamado João, que é o João Batista. E no caso, quem seria este João? No caso, este veio como testemunha. Então ele vai vir como testemunha para dar testemunho da luz. Então João Batista, ele veio para dar testemunho, ele veio para testemunhar, mas testemunhar do quê? Da luz. Para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Então, o que ele foi? O que João Batista veio fazer? Ele veio dar testemunho da luz de Cristo para que os homens viessem se converter e crer naquele que era maior que João Batista, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E dessa forma, crer em Jesus através já do próprio João Batista. Tá? Então, ele meio que aplanou os caminhos para que o Evangelho, através de Jesus Cristo, viesse a ser pregado. Pregado no poder do Espírito. Ele não era aquela luz. Então já está falando que João Batista não era aquela luz que ele está se referindo aqui. Ó. A luz aqui que brilha, já está falando, essa luz não é Jesus. Tá bom? Quer dizer, não é Jesus não, desculpa. Não é João. Tá? Essa luz é Jesus. Falei errado, me perdoem. Essa luz ela não é João Batista, no caso. Mas João ele foi enviado para dar testemunho da luz. Então João ele veio para dar testemunho a respeito da luz. Quem é a luz é Jesus Cristo. Aquele era a verdadeira luz. Tá? Então quem era esse aquele que era a verdadeira luz? Jesus. Que ilumina todo homem. Então Jesus Cristo, ele é a luz que vai iluminar o ser humano, que vai iluminar o homem, ou seja, o homem, a mulher. Quando a Bíblia diz homem, ele se refere a homem e mulher, tá? Ou seja, a seres humanos. Então Jesus Cristo é a luz que vai iluminar os seres humanos. Que vem ao mundo. Ou seja, todo ser humano que nasce e vem ao mundo, passa pela fase de bebê, de criança, adolescente, adulto, idoso. Essa pessoa, ela que vem ao mundo, ela é iluminada por essa luz, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a luz que ilumina o homem. E ele estava no mundo. Jesus Cristo estava no mundo. Então, teve um determinado momento que Jesus Cristo ele foi enviado por Deus e ele pisou. Ele pisou sobre a terra. Ele estava como um ser humano aqui na terra entre nós. Ou seja, ele nasceu, ele foi criança, foi adolescente, adulto, e ele morreu como adulto, tá bom? Ele não chegou à fase de idoso, mas ele morreu como um adulto aos 33 anos. E o mundo foi feito por ele, o mundo inteiro, tá? O mundo que nós vivemos, o planeta Terra, o mundo foi feito por ele quem? Por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o mundo foi criado por Jesus Cristo. Ou seja, esse mundo que nós estamos vivendo agora, esse planeta Terra, tá? Nós estamos vivendo agora, foi criado por Jesus Cristo. É o que está dizendo exatamente a palavra de Deus, a Bíblia. Tá? E o mundo não o conheceu. Ou seja, Jesus Cristo veio para o mundo, esteve entre nós, esteve entre os homens, trouxe o evangelho, as boas novas, a verdade. Mas o que aconteceu? Que o mundo, nesse caso, o mundo são as pessoas que vivem nesse mundo, os seres humanos, não o conheceu. Ou seja, não reconheceram que ele era o Cristo, que ele era o enviado por Deus, que ele era o único caminho que pode nos levar até Deus.
As pessoas não reconheceram isso. As pessoas não reconheceram que Jesus Cristo é o único caminho, é a única luz, é a única verdade, é o único Senhor, é o próprio Deus, é o único. As pessoas não reconheceram isso, tá? Então, esse nosso estudo bíblico de hoje, ele finaliza por aqui, tá bom? E agora eu vou finalizar com uma oração baseada no que nós estudamos hoje. Então, eu vou orar aqui por todos nós para que nós venhamos ser fortalecidos, renovados diante de Deus, para que nós possamos continuar e caminhar até o fim, é, no caso desse estudo do Evangelho de João. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos fazer beber dessa fonte de água viva, Senhor, que vem e emana do Teu Filho Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor Deus venha perdoar nossos pecados, perdoar nossas falhas, nossas transgressões, venha nos dar olhos para enxergar, Senhor, venha nos iluminar, venha nos fazer conhecer essa luz maravilhosa, Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, Senhor. Venha quebrantar os nossos corações, tirar o orgulho, vaidade, soberba, Senhor. Tudo aquilo que nos impede, Senhor, de desejar mais de Ti, de desejar crescer, Senhor, na presença de Jesus Cristo, de, digamos, tudo aquilo que vier nos impedir de abrir as portas do nosso coração para que nós venhamos receber essa luz, essa verdade, Senhor, que é o Teu Evangelho. Eu peço que o Senhor venha remover, Senhor, todo esse orgulho, toda essa vaidade e venha nos dar um coração, Senhor, quebrantado, um coração, uma terra fértil, Senhor, um coração fértil para receber, Senhor, a tua semente, que é a palavra de Deus, e que venha que essa semente, Senhor, que essa palavra venha crescer, produzir frutos, Senhor, para que nós venhamos ser verdadeiros cristãos, para que nós venhamos ter a fé genuína em Deus e venhamos ser vencedores, Senhor, não perdedores, porque perdedores são aquelas pessoas que perderam a fé. Que nós viemos ser renovados, que a nossa fé vinha crescer, a nossa fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e que nós viemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros seguidores de Cristo. São aquelas pessoas que buscam agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que na nossa vida não venha a ser feita a nossa vontade, mas que venha a ser feita a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade venha reinar nossas vidas, Senhor. E nesse momento eu entrego a minha vida e a vida de todos nós que estamos aqui aos pés de Jesus Cristo, que é o único que pode nos cuidar, nos guardar, nos abençoar e nos proteger, Senhor, de todo mal e de todo perigo, Senhor. Que o Senhor reine e esteja conosco para sempre, nos guardando, nos enchendo de vida, de alegria, nos dando felicidade, conquistas, tanto físicas quanto espirituais, Senhor. Esteja conosco sempre. E que o teu nome venha crescer e se tornar cada dia mais real, mais verdadeiro e mais vivo em nossos corações e nossas mentes. Amém.